Pessoal, vamos à análise desse artigo científico que está na descrição do vídeo, o artigo científico, sobre a ampliação da teoria do desvio produtivo do consumidor para o direito do trabalho. Aqui a gente pode ver que as letras estão todas em maiúsculas, o espaçamento de 1,5 e negrito o título. Isso também varia de revista para revista, revista de onde vai ser publicado o artigo científico. Então a gente tem que dar uma olhadinha nas normas da revista, além de ver se ela vai pedir na BNT, na Vancouver. Aqui é a BNT. Embaixo ele trouxe o título em inglês, certo? Então aqui também o título em inglês, desculpa, gente. Centralizado, espaçamento de 1,5, certo? Aqui o nome dele com um alinhamento ali à direita. E o resumo está bem curto aqui, né? Vamos ver aqui, ó. O artigo examina a ampliação da teoria do desvio produtivo do consumidor para o direito produtivo a partir das similaridades existentes entre as relações de consumo e de trabalho, especialmente a assimetria entre as partes. O estudo se desenvolve diante da constatação de que a vulnerabilidade, que é a justificativa da proteção legal do consumidor, e caracteriza a relação de consumo. Também identifica a relação de emprego, que é uma das relações trabalhistas em que é possível encontrar um sujeito em evidente e notória situação de desigualdade. O artigo conclui que o empregador, ao criar problemas variados no curso das atividades que desempenha com poder de direção, tem a possibilidade e a força de impor o desvio produtivo do empregado, que é o sujeito mais fraco da relação de emprego. Então, ele vai relacionar a questão da vulnerabilidade existente na relação de consumo, trazendo-a como comparação para a relação de emprego. Ele vai fazer um paralelo entre consumidor e fornecedor e vai fazer um paralelo entre empregado e empregador, relacionando essas duas searas, o direito do consumidor e o direito trabalhista. Aí aqui a gente percebe as palavras-chave, né? Geralmente, palavras-chave a gente coloca em negrito, mas esse C deveria ser em minúscula, né? Letra minúscula. Aí ele coloca a teoria do desvio do consumidor. Ele está separando por travessão. Geralmente separa-se uma palavra-chave da outra, ou por ponto final, ou por ponto e vírgula, ou vírgula, depende das normas da revista. Então, ó, teoria do desvio produtivo do consumidor é uma palavra-chave. Ampliação para o direito do trabalho, outra palavra-chave. E similaridades entre as relações de consumo e de trabalho, outra palavra-chave. Depois ele traz o abstract, né? Traz aqui resumo em negrito, abstract em negrito. Pode ver que ele já começa o parágrafo dele, o resumo, em um bloco só, sem espaçamento entre uma linha e outra, porém já na frente da palavra resumo. Normalmente, a palavra resumo a gente deixa centralizada aqui na frente, em maiúsculas e em negrito. Também, depois damos um enter e depois que começamos sem parágrafo, o resumo. Mas aqui ele fez diferente, deve ser por causa das normas da revista. A introdução ele colocou um ponto, introdução, todas em maiúsculas, letras maiúsculas, sem negrito. Também varia muito. Geralmente pede negrito e pede que não coloque um ponto, só um espaço após a numeração. E tem revista que pede para nem colocar a numeração. Novamente, temos que estar atento às normas da revista. Aqui ele traz uma biografia resumida dele, podemos ver aqui, certo? E na introdução do trabalho, vamos ver, deveria ter um enter aqui, né? E começar aqui embaixo, mas deve ter sido um probleminha básico de digitação ou formatação, talvez. E aqui a gente pode ver a fonte Arial 12, né? Espaçamento de 1,5 e sem espaçamento entre os parágrafos, certo? Após a publicação da teoria do desvio produtivo do consumidor em novembro de 2011, surgiu um paulatino interesse acadêmico e profissional na tese, que se somou à sua crescente aceitação pela jurisprudência nacional.
Esses fatores somados passaram a motivar questionamentos recorrentes acerca da possibilidade de a teoria consumerista também se aplicar em outros campos do direito. Então, ele traz aqui, está circunstanciando, contextualizando o tema do trabalho dele, ressaltando a teoria do desvio produtivo do consumidor, certo? Então, daí ele começa a falar dela, conceituar na introdução, aqui, e depois, no quarto parágrafo, que ele vai falar do direito do trabalho. O direito do trabalho, então ele começa falando de direito do consumidor, depois ele entra falando de direito do trabalho no quarto parágrafo ainda da introdução, né? O direito do trabalho estuda o trabalho subordinado do trabalhador que não tem autonomia em sua atividade profissional. A finalidade da disciplina é assegurar a melhoria das condições de trabalho e sociais do trabalhador. E agora, depois, no quinto parágrafo, ele vai relacionar a teoria consumerista ao direito do trabalho, que esse é o mote do artigo científico dele. Né? Então, ó, logo para que se possa verificar se a teoria consumerista também se aplica ao direito do trabalho, será necessário rever a justificativa da proteção legal do sujeito mais fraco da relação de consumo, apontar uma das relações trabalhistas em que é possível encontrar um sujeito em evidente e notória situação de desigualdade, examinar se justifica que se caracteriza a relação de consumo, também identifica a relação de trabalho apontado, destacar. Então, aqui ele começa a trazer os objetivos, né? Os objetivos do trabalho. Sem falar os objetivos do trabalho, ele já começa, ó, rever a justificativa, ó, rever, verbo no infinitivo, a justificativa da proteção do sujeito mais fraco da relação de consumo. Outro objetivo, apontar uma das relações trabalhistas em que é possível encontrar um sujeito em evidente e notória situação de desigualdade. Terceira justificativa, examinar se a justificativa que caracteriza a relação de consumo também identifica a relação de trabalho apontado. Outra justificativa, destacar exemplificativamente obrigações ou deveres jurídicos do sujeito mais forte dessa relação de trabalho, cujo descumprimento pode gerar entraves e outros problemas relevantes para o sujeito do polo oposto. Então, ele coloca 5 objetivos, né? E confirmar-se o sujeito mais forte dessa relação de trabalho ao criar os mais diversos problemas no curso das suas atividades, tem o poder de impor o desvio produtivo do sujeito em posição de desvantagem na relação. Depois ele começa no segundo, aqui no tópico 2, ele já começa o primeiro capítulo, teoria do desvio produtivo do consumidor. Podemos ver que a forma de citação que ele adotou foi de notas de rodapé, né? Ele coloca aqui a, a nota e a expõe embaixo, né? Olha aqui as notas de rodapé, foi a forma que ele escolheu para fazer as citações. Enfim, é isso. Aí depois, ó, o segundo capítulo, ele vai falar sobre a aplicação da teoria do desvio produtivo na relação de emprego. Então, ele foi coerente, né? Primeiro ele colocou na introdução, falou sobre as relações de consumo, depois que ele fala das relações de trabalho, no desenvolvimento do artigo científico dele, ele seguiu essa mesma ordem, mantendo a coerência. Ele trouxe a respeito da teoria consumerista, do direito do consumidor no primeiro capítulo, e no segundo capítulo, ele vai falar sobre a aplicação da teoria do desvio produtivo na relação de emprego. Então, ele mantém a coerência aqui, podemos ver. E vamos ver se vai ter mais um capítulo ou se ele já vai encerrar. Ele já vai encerrar. Então, ele fez 2 capítulos e trouxe as conclusões aí pra gente. Referências ele não negritou aqui, mas novamente deve ser por causa das normas da revista. Bom, esses são os meus comentários. Espero que você tenha curtido. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse trabalho que foi publicado. Então, é público, publicado, público. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e se precisar de uma assessoria acadêmica especializada, é só me chamar. Os contatos estão na descrição desse vídeo. Forte abraço.